Hoje eu vou te contar uma história que provavelmente tu já ouviu. Só que dessa vez eu vou te contar uma versão que tu nunca escutou. A versão verdadeira, sem os mitos, sem as lendas. Todo mundo sabe que nos anos de 1665 e 1666 a Inglaterra foi assolada pela Grande Praga. Uma das tantas pragas que assolaram a Europa. Nesses anos, o Newton, esse mesmo, Isaac Newton, se refugia na casa da família de campo, no interior do país, e um ano depois de lá, em completo isolamento, sai com ideias científicas revolucionárias para mudar o mundo da ciência para sempre. Agora, será que a quarentena de Newton aconteceu realmente do jeito que tu leu, que tu escutou? Ou será que o Newton ficou esse tempo todo maratonando série, vendo live de cantor sertanejo? E se eu te contasse, um pequeno spoiler desse vídeo, que o Newton furou a quarentena? É verdade. Bom, pelo menos ele não ficou subindo a hashtag "A Física Não Pode Parar" no Twitter. Se tu quiser saber a verdadeira história da quarentena de Newton, do ano miraculoso de Newton, vem comigo. Primeiro, tá? Eu não quero fazer sensacionalismo aqui nesse vídeo. Olha quem sou eu, né? Os historiadores consideram que o Newton de fato teve um ano mirabilis, que em latim significa ano miraculoso, né? O ano que ele fez inúmeras descobertas científicas. Isso é fato, tá? E a maior comprovação histórica, o maior documento histórico que existe comprovando que esse ano mirabilis aconteceu é uma carta escrita pelo próprio Newton quando ele estava se correspondendo com um francês chamado Pierre de Mazoc, pardon my French, já no final da vida dele, em 1718, e nessa carta ele estava explicando para o Pierrezito por que ele, Newton, deveria ter prioridade para ser considerado o autor do cálculo. O cálculo é essa área da matemática que a gente não estuda no ensino médio, que só estuda no ensino superior quem vai fazer exatas, e no primeiro semestre da faculdade chora, pede pela mãe, roda 400 vezes, e quem é de humanas nunca vai estudar isso. Desculpa, pessoal de humanas, vocês estão perdendo. Mas o seguinte, por que o Newton tinha que explicar por que ele tinha que ser considerado o autor do cálculo? Bom, porque o Newton divide historicamente a autoria do cálculo com um alemão chamado Leibniz, William Gottfried Leibniz. Hoje em dia, a invenção do cálculo é atribuída aos dois separadamente. Mas o Newton, já lá em 1718, o Leibniz já tinha morrido, Newton malandrão, estava querendo reivindicar para ele a autoria do cálculo. E nessa carta para o Pierre, ele narra os eventos das descobertas dele ao longo do anos mirabilis, de 1665 a 1666. Palavras do próprio Newton, abre aspas, para o maior gênio da história. Eu encontrei o método por graus nos anos de 1665 e 1666. No começo de 1665, eu encontrei o método de aproximação de séries e a regra para reduzir qualquer grandeza de qualquer binômio em uma série, o tal do binômio de Newton. Em maio do mesmo ano, 1665, eu encontrei o método das tangentes de Gregory e Slusius, e em novembro eu tinha o método direto das fluxões, que é dessa maneira, método das fluxões, que o Newton chamava a derivada. E em janeiro do ano seguinte eu tinha a teoria das cores, pessoal, o experimento do prisma. E em maio eu entrei no método inverso das fluxões, as integrais. E no mesmo ano, 1666, agora já estamos em 66, eu comecei a pensar na gravidade estendida até a órbita da Lua. Eu deduzi que as forças que mantêm os planetas em suas órbitas devem ser recíprocas com o quadrado da distância ao centro a que revolve, e então comparei a força requerida para manter a Lua em sua órbita com a força da gravidade na superfície da Terra e encontrei uma resposta muito próxima. Tudo isso foi nos 2 anos da praga de 1665 e 1666. Nesses tempos, eu estava no auge da minha criatividade e pensava em matemática e filosofia mais do que nunca. Então essa carta não deixa dúvida. Newton teve sim um anos mirabilis de 65 a 66,
Só que ela não relata nada, o Newton não relata nada, da onde que ele fez essas descobertas. Para reconstruir os eventos corretos, a sequência correta de eventos durante a quarentena de Newton, já que a gente não tem registro explícito disso pelo próprio Newton, a gente vai ter que revisar um pouco da biografia do Newton e abrir os diários pessoais dele. O Newton nasceu na aldeia de Woolsthorpe, em Lincolnshire, na Inglaterra, em 1642. Com 19 anos, em 1661, ele parte para Cambridge, que ficava a 110 quilômetros da cidade natal dele, para estudar no Trinity College, e lá ele se gradua bacharel em janeiro de 1665, com 42, cerca de 23 anos. É isso? Se estiver errado, depois aí do lado eu corrijo. Ele se gradua bacharel em janeiro de 65, o mesmo ano que começa a Grande Praga. Só para deixar claro que essa Grande Praga, não vamos confundir ela com a peste negra, que é a epidemia ou pandemia mais famosa aí da história, que dizimou cerca de 2/3 da população da Europa, matou gente na Ásia, matou gente na África, que aconteceu em 1342 a 1357, se não me engano, não é o mesmo evento histórico. Então, essa é a timeline do Newton. A partir de 1665, a gente abre o diário dele para ter uma noção mais exata do que estava acontecendo. Porque o Newton guardava um diário onde ele registrava notas pessoais, pensamentos, fatos da vida dele. Ele lá um dia anotou que perdi tantas libras no carteado. De fato, esse registro está lá no diário dele. Ou estive na taverna, gastei tanto com cerveja. Ele guardava notas das despesas dele. O que ele tinha gastado com alimentação, com hospedagem no Trinity College, enfim. E o último registro de gasto que com certeza aconteceu em Cambridge foi em 23 de maio de 1665, quando está lá registrado que ele pagou 5 libras para o tutor dele. Depois não há nenhuma entrada a mais de gastos nesse diário, e a gente sabe que em agosto daquele mesmo ano, o Trinity College é obrigado a fechar por causa da Grande Praga. Então, quando começa a quarentena de Newton? Quando o Newton vai de volta para a casa da família, fugido da Grande Praga? Em algum mês, entre maio de 65, data do último registro, e agosto de 65, quando com certeza ele não poderia estar mais no Trinity College porque ele estava fechado. Então, é com uma certa segurança, os historiadores têm algum consenso em posicionar a data da volta dele para a cidade natal, para a casa da família, em algum dia em junho de 1665, quando começa a tal da quarentena do Newton. Bom, agora vem a bomba, agora vem a parte que tu não sabia, agora vem a parte que justifica eu estar fazendo esse vídeo. Em março de 1666, tem uma entrada, 20 de março de 1666, tem uma entrada nesse diário, o próprio Newton escreveu, registrou uma viagem de volta para Cambridge. Newton está furando a quarentena, está voltando para o Trinity College em março de 1666. Ele partiu em junho de 65 e retorna para Cambridge em março de 66. Além disso, essa ideia de que ele furou a quarentena é super consistente porque na sequência tem 13 semanas de registros de gastos do Newton em Cambridge. 13 semanas dá aproximadamente 3 meses. Quando ele retorna, quando ele sai de Cambridge de novo, ele volta para o interior da Inglaterra, ele volta para a casa da família, ali por junho de 66, retorna para a quarentena e de lá só vai sair em abril de 67, quando a praga já está resolvida, quando o Átila falou na live dele que já podia sair, já podia voltar, já podia sair de casa. Então as próprias notas pessoais, o próprio diário do Newton desmente essa versão mais famosa da quarentena, que ele passou todo o tempo da praga da Inglaterra, da Grande Praga, isolado na casa de campo da família. Não tem como negar, está registrado. Agora tem mais por trás, tem mais verdade a ser revelada. Porque se a gente for fazer uma análise minuciosa das datas de entrada do diário do Newton,
das datas da própria carta ali, que não tem datas precisas, só tem uma noção da época, da carta que ele escreveu para o Pierre em 1718, que eu li no começo do vídeo, e das datas que ele registra nos artigos de matemática que ele escreve, escrevia artigos, não publicava, mas escrevia, a gente vai chegar à conclusão que a maioria desses escritos, a maioria dessas descobertas foi feita no Trinity College, foi feita em Cambridge. Nos meses de 65 que antecedem a partida dele para a quarentena e também nos 3 meses que ele fura a quarentena. O que faz todo sentido ele ter escrito esses artigos em Cambridge, porque lá ele tinha acesso à biblioteca para conduzir as pesquisas dele. Hoje em dia é consenso entre os historiadores, ou pelo menos a maioria aceita a versão de que essas descobertas foram feitas em Cambridge e que em Woolsthorpe, na quarentena, ele vai revisar seus cálculos, ele vai polir os seus pensamentos, ele vai revisar os seus artigos, reescrever, ver o que ele errou e corrigir. Agora, em relação às descobertas que ele fez em física, né, as duas principais, a decomposição da luz branca e suas cores usando o prisma, os experimentos cruciais, como ele mesmo chamou, e a descoberta sobre a gravitação, não há consenso aí onde aconteceu, especialmente o experimento do prisma. Não há consenso histórico se esse experimento foi feito em Cambridge ou se ele foi feito na quarentena em Woolsthorpe. Isso vai permanecer provavelmente para sempre em aberto. Embora talvez seja mais lógico pensar que ele tivesse mais estrutura de laboratório experimental em Cambridge para fazer esse experimento. E em relação à questão da gravidade, todo mundo sabe que ele conduziu o experimento do pêndulo para medir a atração gravitacional na superfície da Terra e, pelas entradas do diário do Newton, os historiadores tendem a acreditar que o experimento do pêndulo, esse sim, foi feito na quarentena, esse sim foi feito em Woolsthorpe, onde também teria acontecido o famoso episódio da queda da maçã, que definitivamente não caiu na cabeça dele. Agora, se a maçã realmente deu um insight, isso é um assunto interessante para um vídeo dedicado só a isso. Então a gente já chegou à conclusão que, Newton furou a quarentena, ele não permaneceu o tempo todo da praga em isolamento. Depois, a gente já viu que o Newton não descobriu tudo no isolamento, na quarentena. Ele fez a maioria das descobertas em Cambridge. Vamos acabar de vez, vamos detonar de vez com o mito da quarentena do Newton, pelo menos do jeito que ele é contado, falando o seguinte. Então, 1667, abril de 1667, Newton volta para Cambridge e revoluciona a física e a matemática com apenas 24 anos. Sim, essa é a idade que ele tem quando termina a quarentena. 24 anos. Não revoluciona nada. Nada acontece. Absolutamente nada acontece no mundo da física e da matemática imediatamente após a quarentena do Newton, porque ele não publica absolutamente nada. O Newton era um cara muito tímido, ele era muito recluso e talvez um pouco vaidoso, porque ele detestava críticas. Então ele tinha uma resistência muito grande a publicar os trabalhos dele. Tanto é que o famoso livro dele, Os Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, os famosos Princípios, que contém as tais das 3 leis de Newton, que tu é obrigado a estudar no colégio, e por isso que tu ama o Newton, que contém a lei da gravitação universal. Sabe quando é que ele vai publicar? Em 1687, mais de 20 anos depois da quarentena. E o tratado dele de ótica, o livro dele de ótica, sabe quando é que ele publica? 40 anos depois da quarentena, em 1704. Essa demora para publicar os trabalhos dele leva a 2 consequências históricas. Primeira consequência é que, graças a isso, que ele é obrigado a dividir os créditos pela invenção do cálculo com o alemão, com o Leibniz, que a gente citou no início do vídeo, porque o Leibniz publica o livro dele em 1681. Hoje em dia, o que é aceito é que os dois, na verdade, descobriram o cálculo de maneira independente, sem interferência de um no outro, do trabalho de um no outro, sem plágio um do outro. E a outra coisa que vai nos levar a pensar, pelo menos a especular, é que se ele sai da quarentena em 67 e só escreve os Princípios em 87
e o Ótica em 1704, o quanto do trabalho dele, o quanto da física dos princípios da gravitação estava pronto após a quarentena e o quanto que foi aperfeiçoado ao longo dos anos seguintes. E a mesma coisa sobre ótica. Será que o Newton publicou exatamente aquilo que estava pronto após a quarentena? Acredito que não, né? Porque o próprio Newton amadureceu ao longo desses anos. O próprio Newton aprendeu mais. Então, com certeza, o trabalho dele, a publicação final, o que a gente conhece hoje, o que revoluciona o mundo da física e da matemática, não é exatamente o que está pronto pós-quarentena. Muita coisa veio depois. Conhecer a verdadeira história da quarentena do Newton é importante porque ela derruba esse mito que a história tanto gosta de contar, né? Porque é uma narrativa mais heróica, mais comovente, do mito do gênio recluso, do gênio com dificuldades de relacionamento social, que se isola e, isolado da humanidade, tem ideias científicas mirabolantes e sai do seu isolamento como alguém que descesse da montanha da revelação para iluminar os pobres mortais com o seu conhecimento adquirido. Na verdade, o Newton, não há dúvidas, foi, pelo menos na minha opinião, o maior da história. O período de 1665 a 1666, os 18 meses que englobam a tal da quarentena do Newton, foi sim um annus mirabilis, foi um ano miraculoso, talvez o ano mais miraculoso da história da ciência. Mas mesmo o genial Newton precisou se apoiar no ombro de gigantes, como ele mesmo escreveu. Como é bom ser nerd.